A conjuntura brasileira está caracterizada por uma enorme estabilidade burguesa. A instabilidade e a luta entre os partidos políticos é uma exigência de uma república burguesa. O notável na conjuntura atual é que há uma grande estabilidade burguesa, ou seja, os interesses das classes dominantes, do latifúndio, das multinacionais, dos banqueiros, dos grandes comerciantes, estão basicamente intocáveis, e de outro lado uma grande ameaça e um ataque ao direito dos trabalhadores, tomado pela presidente Dilma. Como garantia de fundo, o tema do impeachment da presidente, do impedimento da presidente. Essa possibilidade que a classe dominante aventou e ao mesmo tempo conteve. Na minha opinião, desde sempre, o impeachment não passou de um fantasma que era uma peça de negociação que finalmente deu um resultado claro, na medida em que a presidente Dilma assegurou que não haverá impeachment e, segundo, acenou muito claramente para as classes dominantes, para a Avenida Paulista, que a reforma da Previdência, tirando o direito dos trabalhadores, será realizada, que o fim das receitas vinculadas, que era uma pequena conquista da Constituição de 88, também desaparecem, que o salário real está desabando, que o desemprego tira poder dos sindicatos em negociação e que os superlucros de bancos, exportadores, comerciantes e industriais seguem sendo basicamente assegurados. Então a conjuntura brasileira ela reafirma um grau de exploração para os trabalhadores que se aprofunda, vida longa para o mandato da presidente Dilma, na exata medida em que ela se compromete com o programa lançado curiosamente pelo PMDB, que é um programa de reformas ultraliberais que nem mesmo o PSDB, nos momentos de grande popularidade do governo Fernando Henrique Cardoso, ousou fazer. E que agora, desde uma perspectiva de quase reforma moral da sociedade brasileira, de reforma espiritual da sociedade brasileira, os economistas, junto com os jornalistas, o batalhão que produz e manufatura a opinião pública, tentam apresentar como algo inevitável. As reformas burguesas devem ocorrer e a presidente Dilma e o ministro Barbosa vão executá-las com todo gosto, com todo prazer. A grande fraude na luta política brasileira é o conto do presidencialismo de coalizão. O regime brasileiro é presidencialista. A maioria do povo, a vasta maioria do povo, não acredita no Congresso Nacional e tem sobradas razões para isso. O Congresso Nacional, sempre que a presidente toca fundo na impopularidade, o Congresso Nacional é sempre mais impopular ainda. Ninguém acredita na absoluta maioria dos senadores e na maioria absoluta dos deputados, com justa razão. Nós estamos vendo escândalos sucessivos de corrupção, pequenos e grandes, que infestaram a República desde sempre. E a expressão maior disso é o presidente Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, e também o presidente do Senado, Renan Calheiros, um aliado e outra oposição ao governo. O que caiu por terra foi a ideia de que é preciso um presidencialismo de coalizão. Agora mesmo a direita está invocando a autoridade presidencial para que ela convoque o Congresso e imponha ao Congresso uma pauta que o Congresso está ávido por aprovar, que são precisamente as contra-reformas destinadas a tirar direitos dos trabalhadores. Nesse momento, a classe dominante, que sempre cerca o presidencialismo, sempre tenta limitar o presidencialismo e impor ao sacrossanto Congresso Nacional, que é a garantia de seus direitos e de suas reivindicações estratégicas, do seu programa estratégico, agora precisamente invoca a autoridade presidencial para impor uma agenda que é uma agenda dura dos tempos do neoliberalismo no Brasil. De tal forma que aquela grande polêmica parlamentar é precisamente o espaço reservado para o conflito na sociedade brasileira. Enquanto o conflito estiver confinado ao parlamento, os trabalhadores estão fora da jogada.
A luta de classes corre solta, mas ela é condensada no cretinismo parlamentar. E obviamente que nós sabemos que no parlamento brasileiro a convicção é residual. O que manda lá são os interesses das bancadas evangélicas, do futebol, do agronegócio, do latifúndio, das multinacionais, dos banqueiros, que tocam a música que o presidente quer. Todo o escândalo, como você mencionou o ano passado em torno do impeachment, gira basicamente em torno dessa questão. Quando a presidente decidiu finalmente eliminar todo aquele conto de política anticíclica e de pálida inspiração keynesiana e assumir o projeto neoliberal sem limites, o parlamento está disciplinado. Não foi a decisão do Supremo que arquivou o impeachment. Foi o clima político do país que mostrou que não tinha espaço para um impeachment, que era uma jogada perigosa e que podia definitivamente abrir um espaço para uma nova esquerda mais radical, que pudesse abrir efetivamente o espaço para o radicalismo político no Brasil, depois dessa longa e inexorável domesticação do Partido dos Trabalhadores e da base aliada que configura o governo da presidente Dilma, como configurou o governo do presidente Lula. É o mesmo pacto de classe estabelecido a partir do Plano Real em tempos de crise. Então o impeachment foi arquivado, as grandes polêmicas nacionais estão limitadas ao parlamento e os trabalhadores ainda não têm capacidade e força para sair às ruas e colocar algo de novo na política brasileira. É remota essa possibilidade porque o grau da consciência ingênua que domina os sindicatos e a luta dos trabalhadores em geral é bastante estendida. Uma ruptura com essa consciência, essa fé na política pública, essa fé no Estado, essa fé num pacto de classe que está organizado desde 1994, que aprofunda a dependência e o subdesenvolvimento, tomou conta de uma geração de sindicalistas marcada por uma ingenuidade política extraordinária, cuja função é apenas reativa no sentido de defender os salários, mas de nunca apresentar um projeto político. A crise é uma oportunidade extraordinária para isso. Deveria ser uma ruptura total dos sindicatos com o governo, uma redefinição radical do sindicalismo e a abertura de um espaço à esquerda que está órfão na sociedade brasileira. Quer dizer, enquanto o sindicalismo e a classe trabalhadora não buscassem a independência do Estado e dos partidos políticos, a possibilidade de uma rebeldia das massas é episódica, tal como foi nas extraordinárias jornadas de junho de 2013 e que mostrou, através do movimento Passe Livre precisamente, como a classe dominante, diante de um ascenso mínimo do movimento de massas, não tinha o que propor. A chamada classe política, os poderes estabelecidos ficaram atônitos, não sabiam como reagir. Se ocultaram durante 4, 5 dias até a proposta da presidente Dilma de um pacto que finalmente pacificou os interesses dominantes e atendeu residualmente às demandas por um transporte público menos opressivo, menos explorador e menos violento para a classe trabalhadora. Aquele pacto foi fundamental para tirar as massas da rua. O sistema petucano precisamente comporta a existência de dois partidos que são agressivos, que são hostis no terreno parlamentar, e nós vamos verificar agora mais um momento de verdade da essência desse sistema petucano, que é quando a presidente Dilma encaminhar as chamadas reforma da Previdência, o fim das receitas vinculadas, entre outras causas estruturais, nós vamos ver como o petismo e a bancada do PSDB, dos democratas e do PMDB vão votar e ela vai conseguir maioria absoluta para essas reformas que interessam ao grande capital nacional, à lumpenburguesia brasileira e ao capital multinacional. O sistema petucano, portanto, ainda tem vida assegurada. Daí que a estabilidade burguesa é grande e a orfandade dos trabalhadores é também abissal. É muito fácil criar partidos políticos na sociedade brasileira em qualquer lugar. Mais difícil é parir uma nova praxis política, de tal forma que eu não me emociono no mais mínimo com a possibilidade da criação desse ou de outros partidos
nesse momento. É preciso uma sacudida na sociedade brasileira, que só pode vir de um ascenso do movimento de massas. A construção de partidos desde o Congresso Nacional, esse é o drama histórico do PSOL, por exemplo. Essa é a limitação do Partido Comunista Brasileiro, essa também é a limitação, em alguma medida, do PSTU, é que sem esse movimento de massas, a possibilidade de uma expressão partidária do conflito de classe que atravessa a sociedade brasileira é ainda disciplinado por interesses burgueses. Não é inútil, mas não altera a correlação de forças, ao contrário. Eu acho que a criação de um partido dessa natureza apenas mostra que o sistema político petucano ainda é estável para os interesses burgueses, mas não consegue mais representar com certa eficácia, tal como foi até o primeiro mandato do presidente Lula. Mas é incapaz esse partido de expressar as necessidades históricas de um país subdesenvolvido e dependente, cuja missão só pode ser uma: a superação do subdesenvolvimento e da dependência. Nenhuma dessas iniciativas, especialmente esse raiz, como a Rede, que são caricaturas, a meu juízo, dos interesses estratégicos da sociedade brasileira, podem tocar e alterar profundamente a correlação de forças e construir algo novo no cenário partidário nacional.